Boa, meus amigos, está começando mais um episódio do Boa Podcast e é claro que a pessoa mais importante é você que nos assiste. Isso mesmo, você que veio através de um amigo, você que veio através de uma mensagem e ainda não segue os canais do Boa Podcast, vou fazer um pedido para você. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curte, assina, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Boa Podcast. E é claro também, nós estamos em todas as plataformas digitais, isso mesmo. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii. Vai lá e nos segue a gente. E agora, claro que você já fez isso, já curtiu, já seguiu, já ativou o sininho de notificações. Estamos mais próximos um do outro, estamos começando uma amizade muito boa. E começando essa amizade eu quero me apresentar. Prazer, meu nome é Natanael Souza. E hoje eu tô com um episódio muito top, tô com um convidado muito especial. E para apresentar esse convidado para você, eu quero aqui estar apresentando um amigo, um pastor, um companheiro de ministério, o pastor Alaor Cunha. Pai do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, evangelista Natanael, que alegria poder estar aqui no Boa Podcast contigo. Amém. Muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui, através das plataformas digitais, através da sua vida e levando a palavra a muitos corações aí. É uma alegria estar aqui contigo. Amém. Eu que fico feliz da presença do senhor aqui. O senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor. Não só eu, mas a minha família, a minha casa tem um carinho imenso pelo senhor. O senhor acompanhou um pouco da minha trajetória ministerial. E claro, o senhor já me ajudou muito ministerialmente. Falei, continua me ajudando. O senhor é um dos meus mentores, mas vamos deixar isso para daqui a pouco nós falar sobre isso. Pastor, para quem não conhece o senhor, para quem não conhece a família do senhor, o senhor poderia se apresentar, fazendo um favor? Boa! Então, eu sou o pastor Alaor Cunha, sou pastor da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Alto Araguaia. Nós estamos presidindo aquele campo ali desde o dia 17 de dezembro do ano passado. Ministerialmente, nós passamos uma temporada em Água Boa, fomos vice aqui do pastor João Batista, que é um pai que Deus nos deu, para mim, para você, para nossa família, para os irmãos aqui de Água Boa e do Brasil, né? O pastor João é uma referência no Brasil todo e através do pastor João é que eu estou hoje pastoreando ali na cidade de Alto Araguaia. Que coisa boa, bem colocado, né? Pastor João é um pai nosso, né? Na fé, é um auxiliador nosso. Quero agradecer tudo que o pastor João tem feito por nós. Pastor Alaor, e mediante a tudo isso, eu sei que o senhor nasceu num berço cristão, um pouco eu conheço a história do senhor, poucos anos que nós conhecemos, mas o senhor nasceu num berço cristão e eu já me espelho muito na história do senhor, né? Na história missionária, e nós tínhamos conversado um pouco a respeito, eu falei, pastor, vamos conversar um pouco sobre isso. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, como foi o começo da sua jornada na fé? Então, Natanael, nós somos nascidos, eu sou nascido na cidade de Paraíso, na época Paraíso do Norte, Goiás. Sim. Hoje Paraíso do Tocantins, mudamos muito cedo para o estado de Goiás, mudamos para Araporã, Minas, depois Itumbiara, aí fomos para Quirinópolis, que é onde nós começamos a nossa trajetória de fé. Sim. Em Quirinópolis, assim que nós fomos para lá, a primeira igreja que nós congregamos foi a Igreja Batista. Sério? Pouca gente sabe disso. Então, é a primeira vez que eu tô sabendo. Mas a nossa trajetória começou na Igreja Batista. É mesmo? Eu me lembro, eu era bem pequeno, mas eu me lembro dos sábados a gente ir para as salinhas para estudar a palavra do Senhor. Fomos muito bem educados na palavra. Sim. A gente tem essa referência em casa. Meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram. Na verdade, é mais ou menos como eu vi há poucos dias aí um vídeo, eu não me lembro de qual pastor, falando que para ir para a escola a gente obriga o menino. Para tomar um remédio, a gente obriga a criança. Sim. A gente obriga a criança a entrar para dentro quando já está tarde. A gente obriga a tomar um banho. Ela não quer, mas a gente obriga. Por quê? Porque é bom, é necessário. Ensina o caminho que a criança estiver, no caminho que a criança estiver, que quando estiver grande não vai se desviar dele. E meu pai nos obrigava a ir para o culto. Era terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Não tinha conversa. Hoje eu estou cansado. E morávamos a cerca de 4 a 5 quilômetros da igreja. E a pé.
Não tinha uma bicicleta pra gente ir. Muitas vezes, meu pai colocou a gente nas costas e revezava eu e o evangelista Samuel, meu irmão. Sim. Aí a gente revezava no ombro do meu pai para ir para a igreja. Isso já na Assembleia de Deus, Ministério Missão, que foi aonde nós começamos. Crescemos no Ministério Missão e então, depois já de adulto, depois já de ter pastoreado algumas igrejas no Ministério da Missão, então nós viemos para o Ministério de Madureira, onde Deus tem nos honrado e nos abençoado de uma forma extraordinária. Eu fui abraçado pelo Ministério de Madureira, em Água Boa, pelo pastor João, pelo pastor César Friedrich. Eu fui abraçado nessa cidade de uma forma muito carinhosa pelos irmãos. Sim. E aí o pastor João, juntamente com o nosso pastor da Convenção Estadual, pastor José Fernandes, abriu a porta para mim, indo para a cidade de Itapurá. Sim, uma igreja muito boa. E durante 1 ano e meio, ficamos ali na cidade de Itapurá, pastoreando aquela igreja, com uns desafios gigantescos, se der tempo a gente fala dele depois. E então nós fomos agora agraciados por Deus de estarmos ali cuidando do rebanho dele. Eu estou pastor daquela igreja, que é a igreja dele, o nosso sumo pastor é ele, e eu estou pastoreando a igreja do Senhor ali em Alto Araguaia, hoje com muita alegria. E uma igreja muito bonita, né, pastor? Linda igreja. Uma igreja muito bonita. É onde o senhor tem passado, Deus tem te honrado, na verdade, né, pastor? Deus tem tido misericórdia da minha vida e da minha família. Sim, o senhor tem sido fiel no pouco e no muito Deus te colocou. Graças a Deus. Graças a Deus, eu pude estar com o senhor em Itapurá e eu tem que ir agora em Alto Araguaia. Agora tem que ir em Alto Araguaia, isso. E se Deus tá mais quiser. perto, se tu não foi em Alto Se Araguaia. não, eu vou. O senhor sabe. Então, eu vi, a gente vivenciou um pouco. Quando o senhor chegou aqui, eu também cheguei, lembra? Nós chegamos juntos. Nós chegamos juntos, no mesmo mês, na verdade. Uns 20 dias antes de vocês, uma coisa isso mesmo, o senhor chegou em junho, né? Não, eu cheguei em maio. O senhor chegou em maio e eu cheguei em junho, foi isso mesmo. O senhor chegou no final de maio, uma coisa assim, ou começo. Iniciozinho de maio. Iniciozinho de maio e eu cheguei em junho. E foi algo muito bom para a nossa vida. Pastor, quando o senhor era do Ministério de Belém, ou de Missão, né? Em São Paulo é Belém. Do lado de Goiânia, Goiás é Missão? A Goiás fala Missão, aqui no Mato Grosso fala Belém. Fala Belém. Mas é a mesma igreja, o mesmo ministério, todos da CGADB, né? Sim. O senhor pastoreou lá quantos anos, pastor? Então, desde os 24 anos de idade, né? O senhor foi pastor muito novo. Eu fui pastorear a igreja, aí eu devo tudo a Deus, mas, evangelista Natanael, as coisas com Deus funcionam assim. Quem dá é Deus. Sim. Quem promete é Deus. Quem prepara e organiza é Deus, mas ele usa pessoas. Verdade. Deus não desce do céu pessoalmente e te entrega a tua promessa. Não, Deus usa pessoas. Então, sou muito grato a Deus pela vida de 2 pastores no Ministério da Missão do Belém, no estado de Goiás, que é o pastor Edson de Oliveira. O pastor Edson foi o início da nossa trajetória em Goiânia, foi a nossa base, fez o meu casamento. E o pastor João Pereira. Pastor João Pereira da Silva, presidente do campo até hoje ali em Goiânia, da missão. Pastor João foi quem confiou e acreditou em mim. E mesmo contra a vontade de muitos, com 24 anos de idade, ele me empossou pastor de uma congregação. E de lá para cá, a minha vida tem sido cuidar do rebanho do Senhor e é a minha paixão. Eu imagino. Eu vejo isso no olhar do senhor. Quando fala de igreja, de pastoreio, de ovelha, eu vejo isso aí no olhar do senhor. É minha paixão, minha vida. E, pastor, como o senhor falou que o senhor teve muitos... Porque o senhor era muito novo naquela época também, então eram muitas restrições para isso. Qual foi uma das maiores dificuldades, se o senhor se lembra, uma das maiores dificuldades que o senhor teve, assim, por novo ser pastor? Uma afronta, algo do tipo que o senhor falou assim, não, rapaz, aqui eu vou falar pra você. Na verdade... O senhor já vivenciou isso daí? O desafio do pastoreio, a vida toda vai ter surpresas, sim, né? Sim. Mas no começo da jornada, eu ainda muito novo e com a mente um pouco mais aberta do que a maioria dos pastores daquela época, do nosso tempo, ainda mais da missão, e eu com bem rígida. Bem rígida, e muita coisa era proibido, que não podia. Então eu tive alguns desafios grandes, além do mais, por ser muito novo. Eu me lembro que no dia que o meu nome foi citado na reunião de obreiros, para assumir a congregação do Buriti Sereno, que foi a primeira igreja, o pastor João Pereira falou assim, tem alguém do Buriti Sereno aqui? E um senhor que chama José Fernandes também, o presbítero José Fernandes, eu não sei se ainda é vivo, já era um senhor de idade, ele levantou a mão e ele falou assim, eu sou de lá.
E aí o pastor falou para ele assim, que dia tem culto lá, irmão, pra gente dar posse pro pastor Alaori, à época eu era presbítero ainda. Aí ele falou, todo dia tem culto lá. Tá E aí glória. quando acabou a reunião, ele veio, me deu um abraço, e aí ele falou para mim assim, ó, te prepara, arruma serviço, porque lá a igreja não dá conta de manter pastor, não. Então, a primeira resistência que eu tive foi na hora do meu nome ser indicado. Meu Deus. Além de alguns pastores não concordarem, que eu era muito novo. Sim. Não, esse pastor é muito liberal. Então eu tive alguns desafios de conseguir liberar um futebol para os jovens. Eu tive alguns desafios de autorizar as irmãs que trabalhavam usar calça. Então, Entendi. alguns desafios. O Buriti Sereno, nós tivemos desafios espirituais muito fortes, porque era um lugar rodeado de trabalhos, o povo fazia trabalho para fechar a igreja. Sério, Então, pastor? nós tivemos um desafio assim muito grande. Eram 5 centros ali que faziam de tudo para fechar aquela igreja. E por 10 meses eu fiquei naquela congregação, e aí fui transferido para uma maior. Deus nos abençoou, mas nós saímos de lá e ali ficou, dos 5 só ficou um. Rapaz. Do esforço para fechar a igreja, fechou 4 deles, e a Esse é igreja nosso permaneceu de Deus. pé. Porque a igreja, ela é do Senhor Jesus. Então não tem afronta, não tem seta do inimigo, não tem nenhum exército de Satanás que se levante contra a igreja que permanece de pé. Então foi um desafio grande e, e, e ali não foi uma faculdade, ali foi um PhD. O pastor João Pereira já me colocou Já para direto para fazer testar um mesmo. doutorado ali. Muitos desafios ali. Nós tivemos muita coisa no Buriti. É, pastor. Dali passei para uma outra igreja, que foi na Vila Boa, e aí ali Deus nos honrou. A igreja na Vila Boa foi um tempo de grande crescimento espiritual, de busca de conhecimento da palavra, de estudo da palavra, de ver Deus fazer uma igreja de uma porta passar para 2 portas, depois a gente alugar uma área gigante para poder passar a igreja. Então, eu vi a mão de Deus no tempo que nós estávamos ali na Vila Boa. Foi um tempo extraordinário. Glória a Deus. Isso daí o senhor tinha 24 anos. 24 anos de idade. Hoje com 41. Deus Então, honra. nós já estamos aí há algum tempo Mais de 20 anos pastoreando. cuidando do rebanho. Não, 15, né? Vai dar 15 anos pastoreando. 15 para 16 anos. Isso. Cuidando do rebanho do Senhor, com muita alegria. E olhando para trás, irmão Natanael, eu vejo que eu fiz muito pouco. É, pastor. Muito. Diante de tudo aquilo que nós tínhamos oportunidades para fazer, fizemos pouco. Uhum. E não é só o pastor Alaor, não. A igreja, nos últimos 15 anos, nós fizemos muito pouco. Nós poderíamos estar muito mais à frente. A gente deveria ter se esforçado mais. Pastor, o senhor tem saudosismo? Não, existe uma diferença entre saudosismo e saudade. Saudosismo é quando você olha para o passado e fala assim, eu podia voltar lá atrás. Saudosismo é quando você olha para o passado e fala, eu podia voltar lá e eu fazia diferente lá. Isso é saudosismo. Deus não se agrada do saudosista. Deus se agrada daquele que tem saudade. Porque a saudade te faz olhar para trás e falar assim, eu posso fazer muito melhor hoje. Glória a Eu Deus. deixei de fazer lá, mas hoje eu vou fazer mais. Então, essa saudade nos motiva, essa saudade nos faz a buscar mais. Então, que nesse tempo, que a nossa geração possa fazer muito mais para o Senhor do que um dia já pensamos em fazer. Glória a Nós Deus. temos essa oportunidade de fazer muito mais. Pastor Alaor, mediante essa palavra em fazer muito mais, porque tem pessoas que falam assim, muita igreja, abre uma igreja aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Qual é a palavra que o senhor tem em questão mediante a igreja dentro de uma comunidade? Qual a importância da igreja dentro de um bairro? A igreja muda tudo, né, irmão Natanael? A igreja transforma vidas. Sim. Onde tem uma igreja evangélica, onde tem uma igreja cristã, onde a palavra do Senhor chega, a palavra do Senhor, ela transforma, ela muda. A palavra do Senhor, ela transforma o homem por dentro de uma maneira que o homem se torna alguém melhor. Ele busca melhorar diante da palavra. Sem a palavra de Deus, o homem não consegue dar liberdade para a ação do Espírito Santo. É a palavra que nos motiva, é a palavra que abre o nosso peito para receber o Espírito Santo de Deus. Então, quando uma igreja é aberta em um bairro, é aberta em uma comunidade, aquelas pessoas que estão em volta daquela comunidade, daquela igreja, aquelas pessoas, de início, elas já recebem a bênção do Senhor. Sim. Porque chegou ali a presença do Senhor, a palavra do Senhor.
Então, a sociedade hoje, ela não é uma sociedade por completo falida. A sociedade hoje, ela ainda está de pé por causa da igreja. Sim. E quando a igreja for retirada da terra, quando a noiva do cordeiro subir ao céu ao encontro do noivo, isso aqui vai acabar, meu irmão. Aí isso aqui vai ser destruído. Sim. Aí você vai ver, nós não vamos estar aqui em nome Sim, de nós Jesus. não vamos estar lá em cima, eu quero nem ver. Mas isso aqui, quando a igreja sair daqui, isso vira caos. Eu imagino. Porque o que sustenta a comunidade é a igreja. Sim. É a presença do Senhor através da palavra. E o senhor pelos bairros que o senhor pastoreou, hoje o senhor preside um campo. O senhor tem algo a dizer, pastor, de locais que o senhor estabeleceu uma igreja, o senhor viu a mudança? Completamente. Nós estabelecemos algumas igrejas. Dentro de Goiânia, por exemplo, nós abrimos uma igreja, Deus nos proporcionou a oportunidade de abrir uma congregação num bairro na cidade de Trindade. Uhum. Trindade é a cidade em que se concentra o maior número de idolatria ali no estado Sim. de Goiás. Sim. E Deus nos deu a graça de abrir um trabalho ali e você vê vidas sendo transformadas, pessoas deixando a idolatria, o ambiente daquele lugar muda, meu irmão. O ambiente do lugar é outro. A nuvem negra colocada pelo diabo em determinado lugar, ela é soprada pelo poder do Espírito Santo. Sim. A economia do lugar muda, o palavreado das pessoas muda, o caminhar das pessoas, a vestimenta das pessoas, porque quando a igreja chega, transforma tudo. A transformação chega. Ela é instantânea, irmão. Quando a igreja chega, ela transforma o ambiente. Uma igreja numa comunidade, numa favela, uma igreja, quando ela chega em um bairro que a criminalidade está lá em cima, aquilo vai mudar, porque a igreja ela não vai simplesmente um prédio ser aberto no lugar. Não. Uma igreja é o povo de Deus, é o exército do Senhor, levando a palavra que liberta para aquele lugar. E conhecereis a verdade vos libertará. Sim. E a verdade liberta mesmo. Tem esse poder, né, pastor? Tem esse poder. A palavra do Senhor, a verdade do Senhor, Tem esse poder. ela muda tudo, ela transforma de verdade. Tem o poder regenerador. Transforma tudo, irmão. Restaura casamento, restaura relacionamento pai e filho. Muda tudo. Sim. A palavra é tudo. Ela tem esse poder de fazer isso. Poder de transformação. Eu creio tanto nisso. Eu, pelo menos, sou resultado disso. Total, né, meu irmão? Total. Sua história, seu testemunho é algo extraordinário. Eu nasci na igreja. Sim. Eu digo que eu não tenho um testemunho de eu sou ex tal coisa, ex tal coisa. Não sou, não. Uhum. Eu nasci na igreja. E talvez alguém que nasça na igreja e permanece na igreja ao longo da sua vida inteira é um testemunho extraordinário. Porque o que o inimigo quer hoje é destruir, é levar para o mundo, é fazer com que essa pessoa não tenha força para caminhar. E durante todos os anos da minha existência, foi na presença do Senhor, tem sido na presença do Senhor, e poder ver Deus transformar vidas como é a sua, que o que Deus fez contigo, não tem prazer maior na vida de um pastor de ver isso acontecer. Esse é o pastor que gosta da ovelha, né, pastor? Pastor tem que ter cheiro de ovelha, né, Natália? Pastor, às vezes, a gente até comentou isso por esses dias aí. Uhum. Pastor, às vezes, o pastor de igreja, às vezes ele nem é tão bom para pregar. Às vezes ele nem é tão bom com o microfone na mão. Verdade. Mas o bom pastor, o pastor de ovelha, é aquele que a ovelha olha para o pastor e fala, é minha referência. Uhum. É aquele que a ovelha olha para ele e fala assim, esse cara é honesto. Esse cara tem Deus na vida. É só lembrar de Moisés. Moisés chegou para o Senhor e falou para o Senhor assim, não, eu não vou dar certo. Não vai funcionar. Eu sou duro de palavras, eu gaguejo, eu não sei falar. E aí o que Deus falou para ele? Não, eu boto teu irmão para falar. Tu não fala não, tu é o pastor, tu cuida do meu rebanho, tu é quem vai administrar tudo. Teu irmão fala, eu coloco Arão para falar. Uhum. Eu levanto Miriam para cantar, porque você não sabe cantar. Eu ponho ela para tocar pandeiro, ela toca pandeiro. Eu monto uma banda, eu monto uma equipe para te ajudar. Jetro dá uma sugestão para Moisés e diz, divide a carga, você não vai dar conta sozinho. Abre congregação no meio do povo aí, de 10, de 50, de 100,
E Moisés faz, porque Moisés não era bom polido com as palavras, mas era o pastor que o povo precisava. Sim. E pastorear, então vamos para a Bíblia? Aí, eu gosto disso. Eu gosto disso, meus Vamos para a irmãos. Bíblia, vamos para a Bíblia. Entendeu? Vamos, pastor. Vai Deixa eu lá. achar aqui. 1 Pedro, capítulo de número 5. Ó, 1 Pedro, capítulo de número 5, os versículos de 2 a 4 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Como Deus quer. Olha esse versículo, esse verso agora, Uhum. o de número 3. Não façam isso por ganância. Ganância aqui não é só dinheiro. Ganância aqui quer dizer interesse. Sim. Não façam isso por interesse, mas com o desejo de servir. Não hajam, aqui é de ação, não hajam como dominadores, proprietários, donos dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Todo-Poderoso, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Meu Deus. Natanael, isso aqui é a cartilha do pastor. Sim. Irmão, o pastor tem que ser aquele camarada que tem o cheiro da ovelha, que ama a ovelha, que dá a vida por ela se for necessário, que faz como Davi, enfrenta urso, enfrenta leão, porque quer matar uma ovelha. Ele vai para cima mesmo. Então, são situações que o pastor precisa, às vezes, tomar a frente, tomar decisões para proteger o rebanho, que não é dele. Sim. Por isso que ele falou, não faça isso por ganância, não faça isso por interesse, faça com o amor, o desejo de servir. Servir a igreja é servir a Deus. Eu digo para todo mundo, Deus me deu o privilégio de poder servir a noiva do Cordeiro. Dá para mensurar o privilégio que nós, pastores, temos? Verdade. Nós temos o privilégio de servir a noiva do Cordeiro. Naquele dia, aí a gente vai entrando, né? Vai, isso. Vai Deixa Deus te vai usar. aparecendo, né, Natanael? Isso. Quando há um casamento, os convidados inteiros do casamento estão esperando pelo noivo? Não. Estão esperando por quê? Pela noiva. Porque o noivo, todo mundo já viu, o noivo é o primeiro a chegar. Sim. O noivo vai para a ponta do altar e fica lá se tremendo inteiro de ansiedade. Tu lembra do teu? Sim. Eu lembro do meu casamento. A gente vai lá do ladinho do pastor da igreja, o pastor que vai fazer a cerimônia. Você está todo ansioso e de vez em quando o pastor fala assim, calma, ela vai chegar. Calma, Verdade. ela vai vir. Não Verdade. fica ansioso. Ela está se preparando para você. Fica tranquilo. Mas a gente está ali ansioso. Cristo está ansioso por esse dia. Glória a Deus. Cristo está ansioso, porque quem vem buscar a noiva é ele. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai. Então o Supremo Pastor está falando para o noivo assim, calma, vai chegar a hora. Ela vem, acalma teu coração, meu filho. Ela está vindo. Glória a Deus. E o céu não sabe quem é a noiva que vem. Sim. Só quem sabe é o Pai. Então, ele não sabe se o Natanael vai, se o pastor Alaô vai. Não sabe. O céu não sabe. Anjos, querubins, serafins. Não sabem quem vai. Só sabe que a noiva vem. Então, há uma expectativa no céu para a chegada da noiva. Sim. O dia que a noiva chegar, meu irmão, os olhos vão estar todos voltados para a noiva. Uma expectativa ardente de todo mundo de ver os portais celestiais se abrirem e a noiva entrar com o noivo. É. E esse dia está próximo, irmão. E aí é onde que eu volto a falar do pastor e da oportunidade. Eu, pastor Alaô, os pastores de igreja, nós temos, irmão, o privilégio de cuidar dessa noiva. Sim. Que o céu inteiro tem a expectativa de conhecer. Então isso é um privilégio. Como que eu não faço isso com amor? Como fazer isso por ganância? Como fazer isso por interesse? Eu preciso fazer isso com muita gratidão a Deus, porque Ele me deu esse privilégio. Que privilégio, hein, pastor? É um privilégio gigantesco. E qual que são, pastor? Nós sabemos que mediante a tudo isso, a esse privilégio, tem os árduos, os momentos difíceis.
E o senhor já teve algum momento que o senhor pensou, cogitou em não querer pastorear? Mas Não é querer sair da igreja, eu entendi. mas não querer exercer essa função que foi vocacionado ao senhor exercer? Na verdade, eu nunca quis nem começar. Na verdade, lá atrás, o meu interesse era ser itinerante. É, pastor. Ô, irmão, não que ser itinerante seja fácil, de maneira nenhuma. Sim. Mas a itinerância tem uma vantagem em relação ao pastoreio gigante. Uhum. Você vai lá, prega a palavra e vai embora, meu. Vai embora. Se tiver alguma situação, se tiver alguma necessidade da ovelha, não vai atrás do itinerante que passou e pregou. Quem tem a responsabilidade de curar essa ferida, de curar esse rebanho, é o pastor da igreja. Sim. Então eu tinha muita vontade de ser itinerante. Na época estava no auge o pastor Marcos Feliciano, nos Gideões, meu irmão. Antes que chegue o inverno, aquela mensagem, sabe? Repreendendo os demônios para não entrar Não dentro sei da quantos igreja. quilômetros. Quilômetros. Meu irmão, eu repreendi demônio, foi muitas vezes para pregar. Pulei de cima de altar, Eita, pregando, meu irmão. glória. E depois que eu caí lá embaixo, que eu olhei para cima, eu falei, não dá para Eu subir. pulei. Foi eu mesmo que pulei. Como é que eu pulei desse lugar? Não dá para subir de volta. Não tem que ir lá dar uma volta lá atrás para subir de volta. Então eu nunca quis ser pastor de igreja. Não, nunca foi o meu interesse. Mas desde o ventre da minha mãe, em especial quando eu tive um tumor na garganta, aos 5 anos de idade, que o médico disse que eu não voltaria a falar, havia uma promessa da parte de Deus, que eu não ficaria mudo, porque Deus tinha algo comigo e eu precisava cuidar do rebanho dele. Então tinha uma promessa, não foi algo que veio no caminho. Uhum. Deus já havia determinado na minha vida que eu cuidaria do rebanho dele. Ele me preparou para isso a minha vida inteira. Glória a Teve Deus. situações, Natanael, com 12 anos de idade, de aconselhar professores na escola com problemas de casamento. Sério, Ah, pastor? irmão, era para ser pastor, não dava para fugir desse negócio. Não. O mais que não queria. Na faculdade, Deus me impulsionou a criar um grupo de oração na faculdade, que Uhum. foi o GOU, Grupo de Oração Universitária. E durante alguns semestres, nós tínhamos uma sala na faculdade em que, na hora do intervalo, reuníamos para buscar o Senhor em oração. Então, isso vem ardendo dentro de mim, igual Jeremias. Jeremias, parece que muita coisa de Jeremias conta a história de todo pastor, quase. Sim. Jeremias, certa vez, olhou e disse assim, num versículo ele fala assim, eu não prego mais, não falarei mais em seu nome. Chega, não dá mais. Aí eu quero imaginar que no dia seguinte, Jeremias está na praça pregando. Aí alguém que ouviu Jeremias no dia anterior falando que não pregava mais, chega para Jeremias e fala assim, peraí, não era tu que até ontem dizia que não pregava mais? Aí Jeremias diz assim, era, mas começou a arder dentro de mim um fogo que consome o interior dos meus ossos. Glória a Irmão, Deus. não dá. Quem tem a chamada pastoral não consegue viver de outra maneira. A chamada pastoral, ela é a máquina propulsora da nossa vida, sabe? A engrenagem, sem ela a gente não vai para frente. Eu sou apaixonado, pastor de igreja é apaixonado na igreja. Não Então, tem como. então o senhor acha que uma frase que diz assim, a palavra que diz, um louvor, na verdade, que diz assim, ó, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Não sabe, irmão. E o senhor crê nisso? Eu creio. O que acontece? É óbvio que durante a trajetória da vida, quem pisou no Santo dos Santos não é quem virou pastor. Sim. Quem pisou no Santo dos Santos é quem de fato alcançou a intimidade com Deus. Sim. É aquele que viveu o mais íntimo com o Senhor. E esse viver o mais íntimo com o Senhor não precisa ser ministro para isso. Sim. No passado, só o sumo sacerdote. No passado, uma vez por ano. No passado, só ele entrava. No passado, só ele via fumaça. No passado, Deus só falava com ele. Mas hoje não. O véu rasgou de alto a baixo e todos têm esse acesso ao Santo dos Santos. E quem viveu essa intimidade, quem viveu nesse Santo dos Santos, irmão, esse camarada pode desviar, esse camarada pode ir pro diabo a quatro. Uhum. Esse camarada não consegue viver no mundo e sentir
prazer naquilo que está fazendo. Ele pode até resistir, ele pode continuar, mas sem prazer. Ele pode ir no automático, ele pode ir contra a sua própria vontade, mas prazer ele sabe que só vai ter no santo. Glória a Não dá Deus. para viver de outra forma, irmão. Um desviado que viveu a intimidade com Deus, irmão, ele não serve para mais nada no mundo. Uhum. Acabou, meu irmão, não serve. O camarada tá tomando uma cachaça com os amigos ali e aí, no fundo, escuta um hino. Uhum. Não, E mexe com a pessoa. persegue ele, não E tem mexe com a conversa. pessoa. O cara tá bêbado, o cara tá caindo lá. Se alguém fala uma besteira, ele ainda evangeliza. Bêbado. Sim, sim. Ganha almas no boteco. Uhum. Aí lembra de Jonas? Vamos para Jonas. Vamos para Jonas. Jonas tem uma missão da parte de Deus, vai para Nínive. Jonas olha para o Senhor e fala assim: conta comigo. Vai. Aí Jonas foge e vai para Tarso. Uhum. Tem um barco preparado para Jonas. Tem uma passagem liberada para Jonas. Tem uma vaga liberada para Jonas. E a Bíblia diz que o dinheiro que está no bolso de Jonas paga a passagem. O dinheiro que ele tinha era o valor da passagem. Tudo dando certo. Preparou tudo. Aí ele vai e ele fala assim: tá tudo dando certo, tá tudo beleza. Mas Jonas estava desviado, irmão. Jonas estava fugindo. Jonas estava indo para Tarsis, quase 4.000 quilômetros de distância da onde ele estava. É loucura. Aí vem a tempestade, vem tudo aquilo. Quando os marinheiros acordam Jonas, desviado, afastado, fora da direção, fugindo da presença, quando acorda Jonas, aí olha para Jonas e fala assim: quem é você? Qual é o seu povo? Quem é o seu Deus? Qual a sua missão? Começa a fazer pergunta para Jonas. Uhum. Jonas vai responder assim, ó: eu sou hebreu, servo do Deus vivo, criador do mar e da terra. Forte. Não, ele está pregando. Ele tá pregando. O desviado, fugindo, está pregando a palavra. Meu Deus, E forte. prega a palavra no meio de um povo marinheiro que é de Tarsis. E esse povo vai para Tarsis, irmão, fazer o que em Tarsis? Depois de viver o que viveu? Vai evangelizar, esse povo vai levar a palavra. Porque a Bíblia diz, no final do versículo, a Bíblia diz assim, que eles, ao lançarem Jonas no mar, um olha para o outro e fala assim: vamos levantar um altar para o Deus de Jonas. Então, peraí. Então, eles entregaram a vida para esse Deus. Eles abandonaram aqueles que possivelmente era o Deus dos mares para verdadeiramente servir o Deus criador do mar, que Jonas apresentou para eles. Então, mesmo fugindo, meu irmão, quem viveu no Santo dos Santos, quem teve a oportunidade de face a face ter um encontro com Deus, ele não consegue fazer Não tem diferente. como. Ele não consegue. Pastor, como o senhor mesmo falou que estava dando tudo certo para Jonas. Tava dando tudo certo. A passagem deu certo, o valor deu certo, as embarcações de um para o outro deu certo. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Nem tudo que dá certo é Deus que tá no negócio? De maneira nenhuma. Nem tudo que dá errado quer dizer também que não é Deus. Nem tudo que está certo quer dizer que é Deus no negócio. E nem tudo que está errado quer dizer que não é Deus. Tem coisa que vai dar errado na tua vida que é Deus mesmo. Uhum. Porque se der certo, você sai da direção. E Deus faz dar errado. Por exemplo, o povo de Deus está sendo tirado do Egito. O caminho era de 40 dias. Uns falam 40 dias, outros falam... mas era poucos dias. Uhum. Deus fez aquele povo andar 40 anos. Então parecia que estava dando tudo errado, irmão. Uhum. O que era para ser curto, para dar tudo certo, virou uma jornada de 40 anos. Parecia que estava dando tudo errado. Mas o estar dando tudo errado na cabeça do povo era Deus direcionando o povo. Porque Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito. O Egito fala de mundo. O Egito fala de pecado. Uhum. O Egito fala de idolatria. O Egito fala de escravidão. Deus estava tirando o povo da escravidão do mundo, da escravidão do pecado. Só que aquele povo viveu cerca de 430 anos no Egito. Aquele povo tem enraizado no seu coração tudo que é do Egito. Sim. Durante 40 anos, Deus tira o Egito do coração. Sim. E é nessa trajetória de 40 anos de transformação que Deus prepara o povo para entrar na terra da promessa. Natanael, nessa vida, eu vou, você vai, o nosso telespectador ali vai também. Nós vamos viver muitos desertos. Sim. Muitos. Porque é no deserto que Deus forja o nosso caráter. É no deserto que Deus nos prepara e nos dá a identidade que precisamos ter para entrar na promessa.
Eu não vou entrar na terra da promessa, na caminhada da vida, se eu não arrancar de dentro de mim, Deus não arrancar de dentro de mim, o Egito que eu vivi a vida toda. Sim. E para entrar na terra da promessa, meu irmão, vamos ter que viver deserto. Para fazer a vontade de Deus, nós vamos, às vezes, ter que falar não para muita coisa que parece certa, Uhum. que é o que o inimigo tem apresentado. Estava dando tudo certo para Jonas, mas Deus não estava naquele barco com ele. Forte, forte, Não forte. é? Muito forte. Isso é verdade. Pura realidade. E mediante a isso, de deixar de deixar, quero deixar uma pergunta aqui agora, meio polêmica. Bora. Vamos lá para essa pergunta polêmica aí. Tu dá conta de responder? Não, o senhor dá. O senhor é mestrado. Eita, Deixa eu glória. falar pro senhor. Pastor, música singular. Música O secular. senhor é pastor. A sua ovelha. Vamos falar logo assim. Vou pegar essa responsabilidade do senhor. A sua ovelha, pastor. A ovelha que Deus confiou ao teu pastoreio. Pode ouvir música singular ou não pode? Meu amigo Natanael e você que nos assiste. A gente pode tudo nessa. Sim. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser nessa. A Bíblia diz assim, ó, posso todas as coisas, mas nem todas Me convém. me convém. Ouvir música secular, no passado, se você for buscar músicas antigas, músicas seculares antigas, às vezes tem letras até mais agradáveis que muitos louvores. Uhum. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, que não pode jorrar da mesma fonte duas águas. A Bíblia Sagrada diz assim, ó, fugir da aparência do mal. Quando uma ovelha, quando um servo do Senhor, quando a noiva do Cordeiro está dentro de um carro, vidro baixado, e ouvindo um sertanejo, com uma letra até bonita, Uhum. o ímpio que está lá fora fala assim, ser crente desse jeito? Nem eu quero. Ele vive lá da mesma forma que eu vivo aqui. Uhum. Ele não teve mudança de vida, ele não teve transformação. Ele escuta as mesmas músicas que eu escuto. Que exemplo, como servo de Deus, eu estou dando se nem na música eu consegui me libertar? Sim. Se nem da música eu consegui sair fora? Se na minha playlist do meu carro eu tenho uma página com 20 louvores e uma página com 100 músicas no mundo, que servo sou eu? O que foi que de fato eu abri mão? Qual foi a minha renúncia? Não estou dizendo que ouvir a música é pecado. Não estou dizendo isso. Uhum. Até porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu estou dizendo que nem tudo que não é pecado me convém. Porque eu preciso preservar aquilo que é de Deus. Uhum. Então, quando alguém olhar para mim e falar assim, o pastor Alaor, não vou falar do pastor Alaor, não, o irmão Alaor, o servo do Senhor Jesus. Se você for na casa dele, ele vai estar ouvindo um louvor. Ele vai estar ouvindo uma pregação. Se você ligar o carro do pastor Alaor, não vai correr o risco do funk que está tocando lá. Se você ligar o som no carro dele, vai ter um louvor que edifica. Aquilo que você ouve edifica a tua alma, te Boa. aproxima de Deus. Boa, boa. Aquilo que você está ouvindo traz você para o Santo dos Santos. Ou aquilo que você está ouvindo só massageia o seu ego. Só te faz trazer... Irmão, olha a estratégia do inimigo. O inimigo é astuto. Com canela de taboca, o bicho sabe trabalhar. Pensa comigo. Se você tá mal, irmão, tá mal, e você coloca um louvor, qual é a tendência? Melhorar. Melhora. Aliviar a Meu alma. irmão, A alma você calma. coloca um louvor, você coloca a bondade de Deus, Sim. você começa a se encher da presença do Sim. Senhor e aquele momento de angústia, de tristeza que você estava passando é preenchida. Na Mas hora. você tá mal, meu irmão. Você brigou com a esposa, você teve um problema no trabalho, aí você coloca uma sofrência, você coloca um modão, você coloca uma música que te lembra do teu passado. Ixi, você vai Meu irmão, o que dá vontade de fazer? sair. Abrir uma latinha de cerveja, Na hora. pegar uma garrafa daquela trincando. Uhum. Por quê? Porque é a estratégia do inimigo. O estilo da música te leva para isso. A lembrança do teu passado vem à tona. Você lembra do Egito? Nós falamos do Egito agorinha. Sim. O povo saindo.
Deus estava dando maná para o povo. Vamos inverter, vamos colocar o maná como louvor. Deus estava dando louvor para o povo, era o maná vindo do céu. Todo dia um maná novo. Aí o povo olha para trás e fala assim: que saudade do pepino. Que saudade da cebola. Ah, vai tomar vergonha, meu irmão. Saudade da cebola, saudade do modão do passado, saudade do funk, saudade das festas que eu ia. Meu irmão, não houve conversão. Verdade. Essa pessoa foi convencida de que é melhor servir ao Senhor. Essa pessoa foi convencida que é bom ir para a igreja, mas ela não se converteu por completo. Porque quem se converte por completo prefere o maná que vem de Deus, é o pão vivo descido do céu. Ele vem todos os dias. E o que me aproxima disso é o louvor, não é música secular. Amém? Amém. Bom, tô falando pro senhor, isso aí pro senhor é normal, o senhor sai de letra. Isso aí o senhor sai de letra. Pastor, e mediante a isso que nós tá falando, e que o senhor mesmo falou, quero até pegar um gancho nisso que o senhor falou, os convencidos e os convertidos. Quais são os sintomas e as diferenças dos convencidos para os convertidos? Meu irmão, o convencido é aquele que entendeu que sem Deus, sem ir para a igreja, ele vai viver uma vida torta. Uhum. O convencido entendeu que no domingo, o melhor lugar para ele estar é numa igreja. O convencido entendeu que a esposa dele é mais feliz se ele acompanha ela para a igreja. Uhum. A convencida entendeu que o marido se agrada dela, ela estando usando uma vestimenta de crente. Uhum. Ele se convenceu de que o Senhor Jesus vai voltar. Se convenceu. Agora, o convertido, ele olha para o Senhor e fala assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O convertido é aquele que olha para o passado e fala: mas como o Senhor é bom, me libertou do lamaçal. O convertido não tem saudade do passado. O convertido não fica preso àquilo que ele viveu. O convertido quer sempre mais. O convertido é aquele que entrou no tabernáculo, ele entrou no pátio, ele sacrificou no pátio, ele passou pelo altar do sacrifício, ele passou por Cristo, ele viu a cruz, ele viu a crucificação, lavou a mão na bacia de cobre, purificou a sua vida e ele não se contenta. O pátio para ele é pouco. O convencido fica no pátio. O convencido olha. Pastor Saulo, na conferência de jovens, ministrou uma palavra. Pastor Saulo, presidente de Várzea Grande. Sim. Ele ministrou uma palavra e ele falou que nós não podemos ser crente SSS. Pega essa, Pastor Saulo. Gravou, hein? Crente SSS. O que é o crente SSS? Vou tentar lembrar. Uhum. Salvo, satisfeito. Ah, esqueci. Vou tentar lembrar e eu falo. Sim, sim. O crente SSS é o crente salvo, sentado e satisfeito. É o crente SSS. Sentado, salvo e satisfeito. É aquele que só foi convencido, irmão. Uhum. O crente salvo, sentado e satisfeito é aquele que entendeu que o Senhor morreu na cruz e deu a salvação para ele. Aí ele senta num banco de igreja e ele está satisfeito daquilo ali, tá bom demais, ele não precisa de mais nada, ele não precisa pagar preço. Uhum. Ele indo para a igreja todo dia, não fazendo coisa errada, tá ótimo. Isso é o convencido. O convertido não, irmão Natanael. O convertido não. Você que nos assiste, o convertido é aquele que passa pela cruz, vê o sacrifício de Jesus, ele lava suas mãos na bacia da purificação, mas ele fala, tem um santo lugar para entrar. Eu não vou ficar só no pátio desse tabernáculo. Aí ele entra no santo lugar. E no santo lugar tem 3 objetos, Natanael. No santo lugar tem a mesa dos pães da proposição. No santo lugar tem o altar de incenso. No santo lugar tem o candelabro de ouro. Aí ele sabe que lá no santo lugar ele precisa se alimentar do pão vivo desse do céu. Ele tem que se alimentar da palavra de Deus. É a mesa dos pães. Ele se alimenta da palavra. Então, o crente convertido, ele não vive sem a palavra. O crente convertido é aquele que olha para o altar de incenso e ele não consegue não se jogar no chão e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O altar do incenso fala da oração, fala da adoração. Aí ele olha para o candelabro, que é para iluminar, e ele fala assim, peraí, se eu sou alguém que se alimenta da palavra, primeiro passou na cruz, busca uma vida de santidade na bacia, passa pelos pães e se alimenta da palavra,
tem uma vida de oração, tem uma vida de adoração, ele olha para o candelabro e fala, eu preciso iluminar esse mundo. Aí Jesus vem e fala, vocês são luz do mundo. Glória. O crente convertido não se contenta em ficar só no santo lugar. O crente convertido olha a cortina e fala assim, ela foi rasgada. Eu vou entrar no santo dos santos porque eu não suporto ficar longe da presença. Esse é o crente convertido, irmão. A diferença é gigante. E hoje em dia, pastor, dentro da igreja tem muito, né? Hoje tem muito crente convencido. E convertido. Tem muito crente convencido dentro da igreja. E, claro, tem muito crente convertido. Sim. Nós estamos vivendo um tempo, e eu fico muito chateado quando eu vejo alguns pregadores, e até pregadores de renome, falar que a nossa geração é a pior geração que existe. Eu também. Não existe isso, meu irmão. Não existe negócio de pior geração, não. Pior geração que existiu foi um povo que não queria saber de Deus a ponto do Senhor permitir que a Babilônia leve esse povo cativo. Sim. Pior o povo que via, né, pastor? O povo que estava na presença do Senhor, tocava em Jesus. Tocava. Esse povo gritar, crucifica, solta Barrabás e crucifica o Senhor Jesus. Meu irmão, a nossa geração é a geração do avivamento, é a geração do arrebatamento da igreja. A nossa geração é a geração de jovens sedentos pela palavra de Deus. A nossa geração é a geração de um mundo que está sedento por Deus. Nós somos falhos de não levar essa palavra, mas essa geração clama por socorro. Essa geração busca o Senhor. Glória a Deus, eu creio. E eu creio nessa nossa geração. E nós precisamos buscar estar, cada momento, em todo instante, buscando levantar essa geração como uma geração que faz a diferença nessa. Eu creio muito nisso, eu creio muito. E que nem o senhor falou, isso deixa também eu muito triste, pastor, porque muitas pessoas falam mal da nossa geração. E as pessoas que falam mal é pessoas de altares. Pessoas que tinham que estar, que nem o senhor falou, pastores que tinham que estar dando a vida por essa nossa geração, na verdade. Né? O senhor acredita que se a nossa geração está do jeito que eles falam, a culpa não seria deles por ter deixado a rédea um pouco ou não? Não. Se de fato isso que eles falam seja um pouco real, a nossa geração é fraca, beleza. Mas se chegou nesse nível, né? A rédea foi muito pesada, você diz. Isso. Na verdade, não. Eu penso que em cada tempo, em cada momento, Deus levantou o povo certo. Eu creio. Meu irmão, se na década de 90 a igreja não fosse uma igreja rígida como é, a igreja não fosse uma igreja que buscava tantos cuidados com usos e costumes, nós não teríamos chegado onde chegamos. Onde chegamos hoje. A nossa geração passada foi baluarte da igreja, meu irmão. Os pastores que passaram, com toda a sua forma dura, sua forma rígida, eram pastores que deram a vida pela igreja, pelo evangelho, pela igreja. Sim. Foram pastores desbravadores. Irmão, aqui no Mato Grosso nós temos pastores que desbravaram esse Mato Grosso para conseguir levar a palavra do Senhor. Esses homens de Deus, por mais duro que eles foram, era a medida certa que Deus precisava para aquele tempo. Hoje é diferente. Hoje é esse o tempo. Hoje é essa geração. E nessa geração ainda tem remanescentes da geração passada. Eu creio. E essa transição não é fácil. Ela é muito difícil. Essa transição da geração anterior para essa geração, ela é pesada, porque quem lutou, como nossos pastores do passado, lutaram para trazer a igreja até aqui, o sacrifício que eles fizeram, eles têm muita preocupação, eles têm ciúme do que nós, essa geração nova, vai fazer. E eles não estão errados, Natanael. Como eu disse no começo, eles tiveram o privilégio de cuidar da noiva. Eles estão pegando a noiva do Senhor e passando para outro ter essa responsabilidade. Sim. Irmão, para quem eu vou passar? Paulo falou Paulo escrevendo, ele disse assim, ó, insta que pregues a palavra. E em um dado momento, Paulo fala assim, e ensina a palavra do Senhor daquilo que você aprendeu. Sim. E confia a homens fiéis, que também irá ensinar a outros. Então, meu irmão, isso é forte. Então, forte. Essa geração muito forte, que está deixando para a geração nova, para mim, para você, está deixando para essa geração nova cuidar desse rebanho, eles não estão passando uma herança qualquer. Eles não estão pegando uma empresa física, entregando na mão do pastor Alaô, do evangelista Natanael, de tantos outros pastores novos. Não estão pegando qualquer
pedaço de madeira e pregando para nós, cuida disso aí a partir de agora. Não, Não. eles estão passando às nossas mãos a noiva do Cordeiro. Sim. Então não é fácil, essa transição é difícil. Mas nós não podemos disseminar o entendimento de que essa geração é uma geração fraca. Essa é uma geração que Deus levantou para esse tempo. E essa é a forma que Deus vai usar essa geração. Eu creio, eu acredito. E o senhor acredita que essa nossa geração é a geração do avivamento, pastor? Essa é a geração, meu irmão. Nós vamos viver esse último avivamento. Nós vamos viver. O senhor acha que já está à porta esse avivamento? Já chegou esse avivamento ou ainda não? Quando aconteceu aquele relato, foi na América, eu acho, que entraram dentro de uma escola, que outrora era uma igreja, e todos ficaram não sei quantos dias ali sendo batizados, cheio do Espírito Santo. Pessoas do mundo inteiro indo lá e tal, e tira foto, e faz isso e aquilo, filma. A mídia trouxe uma facilidade que hoje ela propaga os acontecimentos de forma simultânea, assim, de forma instantânea. Aquilo ali não é algo isolado, irmão. Uhum. Aquele avivamento, aquilo que aconteceu dentro daquela igreja, acontece dentro das nossas igrejas. Só que a mídia não pega, né? Só que a mídia não pega. Então, aquilo acontece aqui em Água Boa. Eu estou de longe, mas a gente acompanha. Aqui em Água Boa aconteceu o Congresso dos Jovens. Sim. A pré-conferência dos jovens Tetelestai. conectados. Tetelestai. Até estou com a canequinha Tá com a caneca aqui. deles, Tetelestai. Aconteceu aqui. Quantas almas aceitaram Jesus, meu irmão? 115 almas. 115 almas em 3 dias de festa. 3 dias de festa. 115 almas. Ah, pastor, uma pregação de Pedro foram 5.000 almas. Meu irmão, nós estamos falando de 105 almas. Não tem preço. Não tem. Isso é avivamento. Batismo com o Espírito Santo, os jovens sendo renovados, a igreja tomada pelo poder chorando. de Deus. O povo não querendo ir embora para casa, querendo continuar ali. Aconteceu a conferência em Cuiabá agora, no mês de abril. Extraordinária presença de Deus, irmão. O povo adorando ao Senhor. Milhares de jovens buscando a presença do Senhor. Isso é avivamento, irmão. Avivamento. Isso é um tempo de busca pelo Senhor. Agora, o que aconteceu na América não é algo isolado. Está acontecendo no mundo inteiro. Sim. Só que a mídia pega a mídia divulga outro, está acontecendo no mundo inteiro. Então nós estamos vivendo um tempo em que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. E daqui para frente, meu irmão, te prepara, porque nós vamos viver coisas ainda maiores. Sem dúvida nenhuma, nós vamos viver um tempo de muita perseguição. Nós vamos viver um tempo de barreiras para o evangelho. Nós vamos viver um tempo em que nós vamos fazer vigílias e vão fechar igrejas por conta de vigílias. Mas vai ser um tempo em que um grupo se reúne e a presença do Senhor toma aquele lugar. Nós vamos viver tempos extraordinários assim, como foi vivido no passado. Sim. E falando desses tempos extraordinários, pastor, o senhor tem alguma experiência, algum caso que possa contar para nós, assim, que o senhor vivenciou com a presença extraordinária do Espírito Santo? Algo que te marcou, assim. Em festa ou em momentos pode ser em momentos de pregação, mensagem, algo que... Vamos lá, que nem o senhor falou, quando o senhor era novo, o senhor estava mais pro lado da itinerância. Teve algum culto que ficou marcado na história do senhor, que se o senhor falar dele, o senhor já... Fala, não, esse é o culto, cara. Tem. Então conta um pouco pra nós desse culto aí. O senhor já era pastor? Eu já pastoreava a igreja Uhum. e recebi um convite muito especial de ministrar a palavra do Senhor para famílias na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Uhum. Eu tinha 24 anos de idade, recém-assumido a igreja, e recebi esse convite. E nós fomos para o Rio Grande do Sul, eu, a pastora Débora, e nós fomos. Só orelha. Uhum. Pele, osso e orelha. Eu lembro a foto. Magro. E nós fomos para o Rio Grande do Sul. E quando nós chegamos lá, chegamos na sexta-feira, o evento era no domingo. Uhum. Quando foi no sábado, o irmão que nos leva fala assim, pastor, vamos ali visitar um cunhado? E nós fomos. Quando nós chegamos lá, o vice-pastor da igreja estava lá. Uhum. Foi um climão a hora que a gente chegou e logo ele conversou, saiu, foi embora. E nós ficamos ali e o dono da casa falou assim, eu não vou aguentar, eu vou. O irmão veio falar que ele não concorda com o senhor veio aqui para pregar. Isso é muito novo. Um menino desse falar para ele como é que ele tem que tratar a família dele. E de fato, irmão, quando aquele moço falou aquilo para mim, eu fiquei tremi na base. Falei, gente, eu já sou menino de tudo. Ele tá certo, esse homem. Uhum. Eu vou falar o quê para um camarada naquela idade, para a família dele? E aí eu fiquei com aquilo no coração. Mas antes ele não tivesse falado nada.
E aí fui para casa e a irmã foi e falou assim, pastor Alaô, os jovens estão com um evento amanhã, que era sábado, hoje à tarde. E eles me pediram para o senhor ministrar. Eu disse que não queria, porque eu não queria que o senhor ministrasse antes, porque para o senhor ser o primeiro no evento que a gente está organizando. Uhum. E só que eles insistiram tanto e eu quero saber se o senhor pode ministrar. Falei, posso ministrar. E naquele sábado à tarde eu ministrei a palavra para muitos jovens. E 9 almas aceitaram Jesus naquele dia. Glória a Deus. Quando foi no culto do domingo, para a família, eu ministrei a palavra, a palestra para a família. Foi um momento de muita comunhão, um momento de muita restauração. Eu fiz o apelo. E mais 6 almas aceitaram. Quando terminou o culto, aquele homem veio em mim. Mas a presença de Deus estava tão grande naquele ambiente que era algo extraordinário. No final do culto, ele veio em mim, me deu um abraço e ele falou para mim assim: verdadeiramente eu vejo que tu és homem de Deus. Glória a Deus. Eu estou há 2 anos nesta igreja e eu nunca vi uma alma aceitar Jesus. Meu Deus me honrou naquele dia. Foi algo Nossa, tão imagino. extraordinário, foi algo tão poderoso. Teve uma outra situação que eu fui ministrar e era reunião de obreiros. A igreja lotada. E eu tive a oportunidade, nessa ocasião eu preguei sobre Jonas e Jesus, Uhum. a diferença e a igualdade dos dois no barco. E aí eu ministrei essa palavra e ao término eu olhei para o pastor da igreja e disse a ele assim: pastor, Deus está me incomodando a fazer o apelo. E ele disse para mim assim, sem o microfone, e ele disse para mim assim: o senhor está lembrado que é uma reunião de obreiros, o senhor está pregando para pastores. Eu falei: eu tô, mas quem falou para mim foi o Espírito Santo. Se o senhor me autorizar, eu vou, senão não, meu irmão, se for o Espírito Santo, faz o apelo, fulano já canta o hino, e chamou esse irmão para cantar um hino, e eu fiz o apelo, e naquele dia, 6 jovens que estavam na praça, de frente à igreja, aceitaram Jesus como Salvador. Glória a Deus. Então, Natanael, é algo tão extraordinário, irmão, ver Deus trabalhar num culto. Esses 2 momentos marcaram a minha vida de uma forma muito grande, muito grande. Teve momentos tristes também, que a gente vê o agir de Deus, mesmo nesses momentos. Eu fazia algumas campanhas de oração, e eu estou até meio negligente nisso, mas eu fazia algumas campanhas de oração, eu passava 72 horas trancado na igreja, 24 horas. E em uma dessas campanhas de oração, uma irmã me liga e fala para mim assim: pastor, aquela criancinha que a gente ora há alguns anos, ela tinha câncer, que há alguns anos a gente ora por ela, ela piorou e ela está hospitalizada e os pais estão desesperados e pediram para eu ligar para o senhor. Isso era por volta da meia-noite, 1 hora da manhã, eu na igreja sozinho. E aí eu disse para aquela irmã assim: irmã Isabel, pergunta para os pais se eles me autorizam a orar assim, que se essa enfermidade, a cura for para a honra e glória do nome do Senhor, antes de amanhecer o dia, essa criança vai estar curada por completo. Porém, se essa enfermidade é o caminho de Deus para recolher essa criança, antes de amanhecer o dia, o Senhor vai recolher essa criança. A mãe me liga desesperada e a mãe me diz assim: pastor, eu autorizo o senhor a orar. Meu Deus. E eu passei aquela noite inteira orando dessa forma. Antes de amanhecer o dia, o pai me liga: pastor, Deus resolveu recolher a dor. Meu. Então há momentos no ministério, na oração, que são tristes, irmão. Mas o não de Deus também é resposta. A morte também é resposta. Então Deus fez coisas que marcaram a minha vida. E se eu for contar, meu irmão, nós passa a noite inteira. Porque são momentos que marcam a nossa história para a vida inteira. Que eu vou levar para a vida toda. Hoje, eu não me vejo sem viver essas experiências com Deus. Eu imagino. É algo que motiva a gente a andar. Eu imagino. Eu imagino. E que nem o senhor falou, se nós formos ficar conversando aqui, o senhor tem Aí a experiência noite inteira, demais. aí a noite É a inteira. noite Deus, inteira. claro que não chega nem perto do que viveu um pastor João Batista, Sim. do que as experiências de um pastor José Fernandes Corrêa Noleto. Meu irmão, o que viveu as experiências de um bispo Manuel Ferreira, Uhum. nosso bispo primaz.
Aquele homem, a biografia dele, ela nos constrange. Sim. O que viveu o bispo Samuel Ferreira, bispo Abner Ferreira, o bispo Ides, que é mais próximo da gente ali. Uhum. Então são homens que viveram coisas, irmão, que quando a gente olha para nossa experiência, quem somos nós? Não vivemos nada. Mas é essas experiências que nos fortalecem na presença do Senhor para conseguir vencer os embates da vida. Pastor, a perda. Eu tive uma perda que me machucou muito, foi a perda da minha mãe. O senhor sabe Sim, disso? sim. O senhor já até viveu algumas experiências comigo em Dia das Mães e tal. A gente saía muito pra conversar, e aquilo ainda afetava um pouco eu. A perda nunca é o fim. Eu aprendi isso com o tempo, que a perda nunca é o fim. Qual a palavra que o senhor tem para uma pessoa que já teve uma perda, que tá triste até então? Qual é a palavra que o senhor deu para um pai que perdeu uma Uma criança criança. mediante o que Deus queria ter feito? Entender o momento é a coisa mais complexa da vida. O momento, ele é incompreensível. Irmão, a perca de alguém não é para ser entendida. Vamos trazer para perto de nós? O nosso bispo Samuel Ferreira, há pouco mais de 3 meses, Sim. perdeu a bispa Keila, uma companheira da vida inteira. É um homem extremamente íntimo de Deus. Esse homem está sofrendo. Esse homem está vivendo um sofrimento que é notório nas palavras dele. Então, entender a perda é imensurável, não dá. Não dá para entender o momento. Mas tudo tem um propósito de Deus. Tudo na nossa vida tem um para quê de Deus. Talvez hoje a gente não entende, mas amanhã essa experiência, amanhã essa dor, amanhã esse luto vai ser a base para que você possa estender a mão. Creio. Vai ser a palavra que você não ouviu. Vai ser a palavra que você vai usar para alguém. Vai ser o abraço que você não recebeu no momento da sua dor. Que você sabe da necessidade dele. Vai ser o abraço que você vai dar em alguém que está perdendo um ente querido. Na hora da perda, irmão, não tem palavra. Não tem palavra. Na hora da perda, não tem gestos absolutos que confortam. O único que conforta é o Espírito Santo de Deus. Então, a única palavra que você pode dar a alguém que perde um ente querido, que perde algo muito importante é: se aproxime de Deus. Porque só haverá conforto e consolo nos braços do Senhor. Em nenhum outro lugar você vai conseguir isso. E o tempo, somente o tempo, vai te mostrar o para quê de Deus em tudo isso. Eu creio. Então, você viveu isso. Sim. Você sentiu na pele e você sabe, Uhum. e Pode você, falar, pastor. e você sabe que Deus pode tirar isso, que Sim. Deus pode mudar isso. Sim. Só Deus pode fazer. Isso é pura realidade. Isso é a pura verdade. A perda é que nem eu falo uma coisa que quando minha mãe faleceu, pastor, no velório tinha pessoa que eu não conhecia que chorava junto comigo. Não. Então, um assunto bom aí. Vamos lá. Então, um assunto bom. Hoje eu até comentei isso na Rádio Interativa, rapidinho, que eu passei lá, cheguei lá, estava bem em cima da hora, mas é um assunto interessante. Houveram pessoas, nesse momento de angústia e tristeza sua, que choraram contigo. Que você nunca viu, às vezes, mas que olhando para você, para sua dor, sentiram ela contigo. A Bíblia diz, ó, chore com os que choram e alegre-se Não esqueci. com os que se alegram. O que é mais fácil, Natanael? Chorar com quem chora ou se alegrar com quem se alegra? Chorar com os que choram. É muito mais fácil. Porque a sua dor me constrange. Uhum. A sua perda de uma mãe me faz pensar na perda da minha. Se eu a perdi, me faz lembrar. Se eu ainda não perdi, me faz refletir. Uhum. O velório me ensina. O velório me constrange. A dor que você sente mexe com o meu emocional. Agora, difícil coisa é eu me alegrar com a tua vitória. Sim. Difícil coisa é eu sentir alegria ao ponto de que a sua conquista seja como se fosse a minha conquista. E alegrar com os que se alegram é difícil. Por isso que o Senhor diz que
Na tribulação você encontra um amigo. Na hora da angústia você tem um irmão. Mas nesse momento é fácil de se ter alegria. É fácil de se ter a tristeza. É fácil de se ter um companheiro. Mas na hora da alegria, na hora da conquista, na hora de sorrir com alguém, aí você de fato conhece quem é seus verdadeiros amigos. Sim. Um verdadeiro amigo, ele chora contigo sem dúvida nenhuma, mas ele se alegra com a tua vitória. Eu vi uma cena que marcou a minha vida e eu já falei dela em vários lugares. É um videozinho que está circulando aí, não sei quanto tempo, mas um menininho ganha da sua mãe uma mochilinha. Uhum. Não sei se você chegou a ver. Não. Ele ganha uma mochila de rodinha. Foi mais linda a mochila, de super-herói, se eu não me engano, uma coisa assim. E ele tá indo pro ponto de ônibus junto com a mãe ou junto com o pai. Ele tá indo pro ponto de ônibus junto com os pais ou com a mãe, não lembro, arrastando aquela mochilinha e ao longe ele vê o amiguinho. E quando ele vê o amiguinho, ele mostra de longe a mochila nova pro amiguinho. Cara, aquele menino, o amiguinho de longe, ele dispara numa alegria, gritando de lá pra cá, feliz com a conquista do seu amigo, não era dele. Sim. A mochila não era para ele, não era presente para ele, mas a alegria dele foi maior do que a alegria de quem recebeu. Isso é amigo, irmão. Isso é alguém que você pode contar em qualquer momento da tua vida. Esse é o cara que vai te dar um cascudo. Esse é um cara que vai puxar o teu cabelo quando você estiver fazendo coisa errada. Esse é um cara que você vai ficar brigado com ele uns 2 dias por causa de alguma palavra que ele te falar. Mas aquela palavra vai fazer com que você reflita a tua vida inteira e entenda que ele era teu amigo. Sim. E isso é amizade. É chorar contigo quando você chora. Falar a verdade quando você precisa. Mas ele vai comemorar, irmão, a tua vitória mais do que se fosse a dele. Meu irmão, um amigo de verdade torce por você mais do que ele torce por ele. Sim. Quer ver você Isso é bem. impactante, meu irmão. Isso é impactante. Sim. A gente vê Cristo, o verdadeiro amigo. Cristo olhou para nós do céu e falou assim: dá não. É meu amigo, meu irmão. Dá não, vou descer. Vou descer, pai. Vou descer, vou lá. Eu compro a briga, eu morro na cruz. É gota de sangue? Eu vou dar essa gota de sangue no Getsemane. Tem conversa comigo, não. Vou fazer o que for preciso. Mas eu desço, porque é meu amigo. Não vou abrir mão. É Cristo, meu irmão. Cristo é aquele que olhou para mim, olhou para você e ele disse assim: eu pago o preço que precisar, porque a minha alegria é a vitória dele. Meu irmão, eu e você estava condenado, Natanael. A cédula não estava pairando ali na mesa, não. Estava na mão de Satanás. A Bíblia diz que na cruz, na morte, o Senhor pegou a cédula. Rasgou a minha dívida, meu irmão. Ele pagou o preço. Ele foi no tribunal e falou assim: eu assumo a culpa. Não é minha, não. Eu carrego ela sobre mim. Esse é o amigo. Esse é o camarada que vai na frente, meu irmão. Leva a pancada que for necessário, mas leva por tua causa. Que amigo, é teu amigo. Esse nosso amigo Esse é o nosso deu amigo. a vida por nós. Meu irmão, não tem amigo igual Cristo. Não tem. Não tem amigo igual Cristo. Você que nos assiste no Boa Podcast, meu querido amigo, meu irmão, você de perto, de longe, você que é evangélico, você que é católico, espírita, você que é cristão, em nome do Senhor Jesus, o seu verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. Não abra mão de estar ao lado dele. Esteja do lado do Senhor, faça a vontade dele, porque na cruz ele te deu fôlego de vida, ele te deu nova história. Na cruz ele garantiu que hoje você estivesse aí, que você tivesse família. Na cruz ele garantiu para você morada no céu. Não abra mão de andar com esse amigo. Glória a Deus, não tem Não como, dá para né, abrir mão do Senhor. Não dá. E mediante isso daqui, pastor, para nós partir aí para o encerramento, qual que é a palavra que o senhor tem, primeiro, para a nossa juventude, está começando agora, possa ser que esteja passando um momento de frustração, um momento de desespero, e depois para os pastores que estão começando. O senhor já foi um pastor de congregação, hoje o senhor é um pastor presidente, mas o senhor sentiu as dores. O senhor sentiu as dores de obreiro, o senhor sentiu as dores de diácono, o senhor sentiu as dores de presbíteros, evangelista, de pastores congregacional e de pastor presidente também. Porque eu me lembro de uma feita em Itapurá,
quando eu fui lá pregar. E depois a gente foi pro Rio, do Rio nós viemos embora e depois teve uma tempestade. E essa tempestade mexeu com o teto da igreja. Derrubou, né? Derrubou o teto da igreja. Destelhou uma congregação. Destelhou uma congregação inteira. E nós que estávamos perto, nós sabia, pastor, a tamanha labuta que o senhor estava naquele momento, no momento da restauração daquele templo. Então tem muitos pastores que estão passando por isso. O senhor conseguiu vencer. Qual a palavra que o senhor tem para esses pastores? E tem pastores que a gente vê que tem chamado. Você olha no olho assim, você fala que tem chamado, cara. Você é apaixonado. Você é apaixonado na obra, tem chamado. Porém, algum momento da tua vida, ele desistiu daquilo. Porém, quando fala do pastoreio, ele dá uma risada, porém se tranca automaticamente. Tem pastores assim. Muito. Qual a palavra que o senhor, pastor Alaor Cunha, tem essas pessoas, pastor? Vamos lá? Primeiro para você, jovem, rapaz, moça, que está começando no evangelho, você que está empolgado com a palavra de Deus, primeiro para você, em nome do Senhor Jesus, invista no teu ministério. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te capacitou. Deus te escolheu. Vai ter momentos na sua vida, nessa trajetória, que você vai olhar e vai dizer assim: ninguém me reconhece atrás dessa câmera de celular, ninguém me reconhece cuidando da mídia da igreja, ninguém me reconhece de trás dessa mesa de sonoplasta, ninguém me reconhece atrás dessa bateria, dessa guitarra, ninguém me vê atrás cuidando da recepção da igreja, na cantina da igreja. Um dia eu era da cantina da igreja. Um dia eu era alguém que lavou banheiro na igreja. E eu nunca fiz isso pensando em ser alguém que ia subir no altar, subir no púlpito. Mas lá no banheiro, quando eu lavava uma privada, lá na cantina da igreja, quando eu e Débora, recém-casados, vendíamos uma coxinha, o Senhor olhou do céu e falou assim: esse serve para subir no altar. Então, invista. Você tem uma chamada, e não é porque você tem uma chamada que só por ter essa chamada Deus vai te colocar em determinado lugar. Te prepare para esse lugar. Faça cursos, leia livros, leia a palavra, mas busque conhecimento. Deus não vai usar ninguém que está de braços cruzados. Invista no teu ministério. Pastor, você que está começando, é a primeira igreja, é difícil, é árduo. Aceitar a primeira igreja é empolgante. Aceitar a primeira igreja brilha os nossos olhos, tudo que a gente quer, mas quando começa as lutas, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim para cá? Por que eu aceitei cuidar dessa igreja? Persista, persevere, continue. Aquele que te chamou para essa obra, ele é fiel para cumprir as promessas na tua vida. Aquele que te chamou, ele te capacita. Você não vai perecer. Deus não deixa um servo fiel perecer. Você não vai passar fome. Quem cuida do rebanho, o rebanho cuida dele. Deus vai cuidar de você em todo o tempo. Você, pastor, presidente, você que está começando, assim como eu não posso falar da presidência que eu acabei de começar. Sim. Mas você que está começando, faça por amor, faça com alegria, por servir a Deus. Não pense no ministério. Paulo, escrevendo, ele diz assim: aquele que busca o episcopado, excelente obra deseja. Aquele que deseja pastorear, deseja algo extraordinário, se alimente disso, deseje mesmo, sonhe mesmo, sonhe em pastorear um grande rebanho, mas saiba que você vai começar com um pequeno. Ame esse rebanho, ame esta igreja, dê a sua vida por ele, pague um preço na oração, faça visitas. Você precisa amar esse rebanho. A igreja precisa te amar. Então, não senta no seu trono e olha para o povo e diz assim: vão ter que vir até mim. Não, faz o contrário. Vai até o povo, senta no chão com ele, se alimente do lado dele, abraça o povo, pega as crianças com amor. As crianças amavam estar com Jesus. Criança não fica perto de quem elas não sentem confiança, meu irmão. Ame as crianças, invista no departamento infantil da tua igreja, construa salinhas mesmo, e elas têm que ser boas. Construa igrejas kids, igrejas teens. Nós estamos construindo lá igreja kids e igreja teens. Invista nas nossas crianças. Essa geração. Criança não prega, criança prega.
Ah, adolescente não prega. Adolescente prega. Eu tinha 12 anos de idade, eu pregava na escola. Criança prega. A gente às vezes olha aí, estão falando do missionário Miguel, estão falando de uma criança lá da Debrais. Meu irmão, eles pregam. Talvez estão sendo mal cuidadas, mal orientadas. Não colocaram debaixo do braço, não ensinaram. Ok, tudo bem. Mas nós não vamos matar, não. São evangelistas da palavra, pregadores do evangelho, em nome do Senhor Jesus. Vão mudar a forma de pregar e vão pregar o verdadeiro evangelho. Deus levanta criança sim, e o Senhor vai levantar essa geração de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Os nossos velhos pregarão. Deus está levantando essa geração. Pastores, ame o rebanho que Deus confiou a você. Você tem um privilégio nas tuas mãos. Cuide da noiva, porque daqui a pouco o noivo vem buscar e você é o responsável por entregá-la a ele. E que responsabilidade. Que responsabilidade que Deus vocacionou a vocês, pastores. Em nome de Jesus. Pastor, então eu ia finalizar, mas vou fazer a última pergunta aí, posso? Bora? Eu sei que o senhor tem os seus compromissos. Vamos lá. A última. Criança pode pregar? Eu acabei de falar, né? Então, por isso que eu já Acabei de falar. por isso que eu até já peguei um gancho. Acabei de falar. Agora, para ficar assim, criança pode pregar, pastor? Criança pode pregar. O que nós precisamos ter o cuidado, evangelista Natanael, você que nos assiste, o que nós precisamos ter o cuidado é se essa criança ela tem uma base familiar. Se essa criança ela tem um pastor que a oriente. Se essa criança ela tem buscado a presença de Deus. Porque há crianças pregando hoje que elas estão indo pelo vento da palavra, pelo vento da internet. Elas estão indo para engajamento no Instagram, para engajamento no TikTok. Essa não é a missão. Esse não é o caminho. Mas crianças pregam o evangelho. Crianças, Deus usa com o poder da palavra. Adolescentes pregam o evangelho. Deus usa no poder da palavra. Meu irmão, Deus usou jumento para profetizar. Uhum. Quanto mais uma criança, Deus disse, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Criança prega sim. O Senhor Jesus estava na sinagoga e os homens doutos estavam ouvindo o Senhor Jesus com 12 anos de idade, incrédulos com o conhecimento e a sabedoria dele. Criança pode pregar sim, se tiver uma base familiar e se tiver debaixo de uma autoridade pastoral que o ensine, que o conduz dentro da palavra de Deus. Essas crianças vão ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. E é isso aí. Esse é o pastor Alaor, um amigo, um companheiro. Para você que não sabe, tem vezes que a minha cabeça, eu lendo a palavra, tá vendo esses livros aqui, tem vezes que eu começo a ler, começa a me embaralhar, eu tiro a dúvida com o pastor Alaor. É isso mesmo. Eu ligo pro pastor, o senhor sabe disso, né? Mando mensagem, ligo, ele me atende, fala, pastor, tô com dúvida nisso. Então eu sou grato a Deus pela vida do senhor. Amém, meu filho. Eu quero agradecer ao senhor pelo senhor ter acreditado também no meu ministério, pelo senhor ter acreditado na minha família. Eu falo de coração aberto, pastor, o que eu tô dizendo aqui agora. Eu sei. Se eu estiver onde eu estou hoje, foi porque o senhor acreditou em mim. Amém. Teve um momento da minha vida que eu ia embora daqui e o senhor não deixou. O senhor deixou os seus afazeres, veio aqui e cuidou de mim. E hoje está cumprindo uma promessa, pastor Alaor. Que Deus usou o senhor dentro de um carro para falar para mim. E aquele dia o senhor falou, vamos passear que eu preciso conversar com você. E a palavra que Deus usou o senhor para falar foi, Natanael, tem grandes coisas chegando para a tua vida, não para. E por que eu me emociono nesta conversa? Porque a minha vontade era desistir, pastor. Eu sei. E o senhor foi um refúgio bem presente naquele momento. Então eu agradeço muito a vida do senhor. Pastora Débora, uma grande mulher. O senhor, Deus colocou o senhor do lado de uma família muito boa. Daniel, Emily. Que Deus continue te usando. Que Deus continue te honrando. Amém. As minhas palavras aqui é de gratidão pelo senhor existir. Amém. Continue sendo esse pastor que o senhor é. Continue sendo esse pai espiritual que o senhor é. Que nunca abre mão de nenhuma pessoa, independente do cenário que ela esteja vivendo. O senhor sempre esteve ali para ter uma palavra de ajuda para essa pessoa. Amém. Mediante a isso,
Vocês viram que o clima aqui é muito bom, até mudou, Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer você. Eu quero agradecer você que ficou aqui até o final. Eu quero agradecer você que acompanhou esse episódio com o pastor Alaor Cunha. E mediante esses agradecimentos, quero fazer um pedido para você. E o pedido é, siga o pastor Alaor Cunha. Vou estar deixando aqui a descrição do Instagram dele aqui embaixo. Então, vai lá, acompanha o trabalho da igreja que ele pastoreia. Vou deixar também o link aqui, o Koala, meu amigo Koala, já coloca o link aí. Nossa mídia é muito boa, já tá colocando aqui já. Vocês estão vendo aqui embaixo que já a mídia já colocou aqui, ó, o Instagram da igreja que o pastor Alaor pastoreia, o Instagram do pastor Alaor. Então vai lá, segue, comenta, curte. Lembrando, o pastor Alaor faz vídeo devocional. E esse vídeo tem edificado muitas famílias, muitas casas. Então você que quer ser edificado através da vida do pastor Alaor, você não pode deixar de seguir e de acompanhar o trabalho que o pastor Alaor está fazendo na igreja que ele pastoreia. Pastor, muito obrigado por esse momento de união, esse momento de história, é um momento muito bom ter criado e vivido experiências com o Senhor. Natanael, obrigado. Obrigado por abrir esse espaço. Obrigado por ouvir a voz de Deus e iniciar esse projeto. Amém. Porque isso nasceu no coração de Deus. Amém. Tenho certeza, Deus vai te honrar muito. Você é um filhão. Amém. Você está debaixo dos meus joelhos. Amém. Você, sua casa, é um filho que Deus nos deu. Esteja eu onde estiver. Você precisou de mim, você sabe que eu vou estar lá. Amém. A você que nos assiste, Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco no Boa Podcast. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Débora, a Emily, o Daniel, a Julie lá em Goiânia. Que Deus abençoe ricamente a minha casa. Deus tem sido misericordioso comigo. Eu não mereço, mas Deus tem sido fiel. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe a minha casa, como tem feito sempre. Se não fosse a minha esposa, se não fosse a minha casa, nós não chegaríamos até aqui. O meu apoio, a minha base, é aquela família que Deus me deu. Deus abençoe vocês que nos assistem em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. É isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por tudo. E o Boa Podcast encerra da melhor forma, te desejando toda sorte de bênção. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até mais.